conheço muita gente da ilustração, assim, dos quadrinhos, e na época eu cheguei inclusive a ter um pequeno grupo aí de ilustradores que a gente saía na rua para desenhar mesmo, né, de madrugada. E essa coisa dos quadrinhos vem muito por conta de um amigo meu de infância que hoje é professor de desenho, pintura e quadrinista, que se chama Davi Calil. E ele estudou e dava aula na Quanta, né, que é uma escola voltada para quadrinhos, né? Ele conhece esse pessoal desde os anos 90, assim, né? Então, por conta dele, eu acabei entrando um pouco nessa rede de ilustradores e quadrinistas. Como eu tenho esse meu repertório de ter trabalhado com design gráfico e tal, e gostar de trabalhar com essas ferramentas digitais, eu percebi que, ao invés de traduzir o que eu fazia no computador para uma linguagem de stencil ou mesmo de grafite, eu podia já imprimir direto e, de repente, intervir sobre. Como eu trabalho, em geral, sem autorização formal, eu busco espaços que, de certa forma, tem uma abertura. Mas às vezes, por exemplo, né, tem um trabalho que eu fiz aqui em Higienópolis, que era que inclusive aqui perto, aqui a 2 ou 3 quadras, mas que já foi arrancado, que era um rabino lendo o Alcorão e o muçulmano lendo a Torá. E aí, para mim, fazia sentido colar em Higienópolis, que é um bairro predominantemente judeu, né? É um trabalho que estava na minha cabeça há muito tempo, assim, eu levei um bom tempo para levar para a rua. E eu acho que, né, tem essa coisa, tem uma mensagem muito forte aí, que é a coisa da religião, né, e da não violência. Eu acho que o fato daquilo ser muito replicado nas redes é um sinal de que também muitas pessoas viram sem fotografar, né? Mas é que quando a coisa vai para a rede, daí isso ganha uma outra amplitude, né? Então eu acho que hoje uma coisa alimenta a outra, né? Porque não tem como desprezar essa força que a rua tem, porque é essa força que leva as pessoas a levarem essas imagens para as redes. Mas quando cai na rede, isso ganha uma amplitude outra, né? Eu acho que hoje já tem gente, inclusive, que pensa até estrategicamente, né? E que trabalha nas redes digitais para isso. E muitas pessoas acabam, pelas minhas redes, sabendo onde que aquilo está localizado, vão lá fotografar também. Não que eu trabalhe para isso, mas eu sei que vai acontecer. Quando eu coloco alguma coisa, por exemplo, na Avenida Paulista, né? Eu sei que ali você tem um fluxo enorme de pessoas, né? E também de pessoas que têm essa sensibilidade, essa abertura para a arte urbana. Então é natural que alguma coisa vá acontecer a partir dali. De trabalhar com uma imagem, né, de alguém conhecido, né, obviamente você carrega todas as informações e significados que aquela pessoa tem, né, no meio, né, que é algo que já vem desde a arte pop. Com a série do Pelé, que eu começo em 2010, o primeiro personagem que eu fiz com o Pelé foi a Mona Lisa, né? Mulher europeia, né, branca, beijando um homem negro brasileiro contemporâneo, né? Eu acho que quando eu faço essa escolha, eu, de certa forma, já abro uma possibilidade, né, grande, porque eu já estou rompendo aí as barreiras de espaço e tempo, né? Então eu percebi que eu podia fazer o Pelé beijando qualquer um, só que aí eu tinha que escolher quem que eram essas pessoas, né? E aí eu comecei a pensar, né, pessoas da cultura pop. Quando eu resolvi fazer o Pelé com Batman, eu falei, não, tem que ser o Batman antigo, o Adam West, porque eu acho que o Adam West tem essa memória mais afetiva mesmo. Eu dei uma palestra o ano passado numa escola, enfim, ensino médio e tal. Aliás, eram alunos até mais novos, assim, tipo de 13, 14 anos. E eles viram a imagem do Batman com Adam West e falaram, o Adam West. Então, assim, uma molecada de 12, 13 anos, claro, não são todos, mas
tinham alguns que sabiam quem que era o Adam West, assim, sabe? Porque veio através provavelmente dos pais deles, enfim. Então acho que ele tem ele acaba abraçando, né, mais com isso, né, e também pelo fato, por exemplo, dele ser um pouco mais bonachão, né, ser um Batman menos sério, né, não é aquela coisa, não, é um Batman meio cômico, né. Então acho que tem um pouco esses detalhes nas escolhas, assim, né, que eu vou fazendo, né, que fiz o Bob Marley vestido de astronauta, fiz a Nina Simone vestido de astronauta, o próximo agora vai ser a Aretha Franklin, né, então, inclusive, coincidentemente todos negros, né, e todos já falecidos, né. Gosto de trabalhar com personagens, para essa série, né, dos astronautas, com personagens que eu sei que tem uma pregnância, né, que eu sei que eles vão seguir aí, né? Porque de fato eles transformaram, né, o mundo de alguma forma. Tem uma preocupação assim que eu não tenho muito no sentido da produção artística, sabe? Porque de fato assim é uma barreira que já foi rompida há muito tempo, né? Há muitas décadas pela arte pop, né, em geral. E desde lá, né, você vai ter inúmeros artistas que trabalham com a imagem de pessoas públicas, né? Eu tenho essa preocupação, por exemplo, quando eu vou, sei lá, tipo, fazer camiseta, por exemplo, né? Hoje eu estou tentando eu estou entrando em contato com a assessoria do Pelé para a gente chegar num acordo para eu poder vender camisetas, ou então não vou vender. O próprio Pelé, né, já replicou no Instagram dele lambes meus, né? No canal oficial do Pelé. O Museu Pelé já me convidou para fazer uma ação lá em Santos, né? Esse lambe do Bob Marley astronauta, por exemplo, já saiu nas redes do Bob Marley, né? Que também tem gente cuidando da imagem do Bob Marley, né? Então, por aí vai, né? As pessoas percebem de fato como é uma homenagem. Tenho trabalhos que têm um diálogo e um comprometimento maior com questões reais que a gente está vivendo, né? Então, esse meu último mesmo, que foi com a figura do Trump, que tem muito a ver com essas concessões que o governo brasileiro fez, né, em relação ao comércio, né, com os Estados Unidos, a questão dos vistos e tudo mais, né? Mas eu fiz, por exemplo, um trabalho em 2016 sobre o desastre de Mariana. Usei frases de moradores de Mariana, né, que foram descritas em reportagens da época. Eu li bastante, pesquisei bastante, que foi um trabalho já com um cunho social. Eventualmente eu faço trabalhos que respondem a questões ou questionamentos que surgem, né, na sociedade. Quando aconteceu o assassinato da Marielle, eu me lembro que eu passei a noite perturbado, assim. Por um bom tempo eu não vendia as minhas coisas, não fazia nenhum trabalho comissionado e trabalhava como professor, né? E no meu tempo livre eu ia lá e fazia algumas coisas nas ruas. Isso é legal também. A única questão é que viver assim te impede de produzir muita coisa. Quando eu comecei a vender, né, produtos, ou então a fazer na casa das pessoas, ou enfim, capitalizar o trabalho de alguma forma, de maneiras diferentes, de certa forma eu abri um pouco mais, né, uma janela de tempo para que eu produzisse. Eu não vejo com maus olhos, não, né, desde que, obviamente, você não perca a essência. Eu acho que você também se descola das ruas, vira outra coisa, né, daí não tem problema, acho que todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, mas daí você acaba, de certa forma, perdendo essa relação com a rua, que é o que, para mim, é o que me alimenta. É importante ter essa relação com a rua, mas eu não vejo como um problema quando isso acaba sendo absorvido também pela galeria. O Lambi Lambi, ele tem
por ser papel, né, ele tem uma outra, ele é visto de outra maneira, né? Tem muita gente que interage sobre, né? E tem muita gente que cola coisas sobre. Fiz uma vez o Pelé com a Merlin, e um cara que escreve, eu acho que esse cara ele é de Osasco, talvez. Ele escreve Love. Ele foi e escreveu no braço da Merlin Love, né? Ele faz um coraçãozinho e tal, ficou parecendo uma tatuagem, ficou lindo aquilo, sabe? Pra mim ficou melhor do que estava antes, assim, tá bom, né? E acho que esse tipo de coisa é legal no Lambe Lambe, porque a gente é mais aberto, né? A gente não é tão apegado à coisa. Tem um grupo chamado, uma crew chamado Gueto 1, tinha um bombe dele num tapume, e eu fui e eu colei um Pelé por cima, mas porque já tinham colado uns cartazes por cima. Passou um tempo, eles zeraram aquele tapume, e eu fui o primeiro a ocupar aquele tapume. E aí, depois que eles zeraram esse tapume, eu fui lá e fiz o Pelé com Bob Marley. E daí esse cara foi lá e fez o bombe dele, o Gueto 1, mas tipo, ele fez questão de terminar o bombe cobrindo uma parte do Pelé. No ano passado eu colei um Pelé num muro que tem ali perto do Glicério também, um terrenão que, enfim, que a galera de grafite faz muita coisa por lá, e eles tinham acabado de pintar o muro todo de branco. Daí ele foi e fez um Gueto 1 exatamente do lado do Pelé, mas ele terminou tipo assim, ó, 2 dedos de distância, sabe? Tipo, que aí já é um sinal de amizade, né? Quando você chega perto, mas você não cobre. Então acho que foi uma coisa interessante, assim, sabe? Desse aprendizado da rua, assim, de aprender os códigos e você acaba tendo respostas diferentes mesmo, né?